Fala galera, meu nome é Diego Barros, esse é o Medicina Resumida e hoje vamos começar mais uma série de vídeos que eu havia prometido. Hoje vamos começar a falar sobre a semiologia, justamente a primeira disciplina que faz você ter aquele gostinho de ser médico. Então por isso eu acho que vocês vão gostar. Mas para não ser precipitado, eu acredito que tem alguns pontos chaves e alguns conceitos que eu acredito ser importante no seu estudo. Então vamos começar os primeiros vídeos discutindo e apresentando um pouco eles e depois entramos em si no exame físico propriamente dito. Beleza? Então bora logo começar e solta a vinheta. Pessoal, antes de começar, primeiro deixa eu registrar uma coisa. Esses resumos de semiologia serão literalmente resumos, ou seja, roteiros para você lembrar o que é importante, quais são as manobras, como fazê-las, etc. Eu tenho a intenção de fazer vídeos mais completos do tema, abordando fisiologia e patologias associadas. Porém, só farei isso em um futuro distante por dois motivos. Primeiro, que eu terei muito mais base e experiência para passar para vocês. E segundo, que já teremos mais vídeos de fisiologia no canal e, portanto, ficará mais fácil de vocês absorverem o que eu tiver para falar sem que eu precise revisar detalhadamente cada ponto que eu precisar. Então, um dia eu lanço a versão 2.0 de cada vídeo, beleza? Outra questão rápida é que alguns professores podem alterar o que consideram importante no exame físico, adicionando ou removendo itens que eu vou abordar. Então, mais uma vez, ressalto para você dar prioridade ao seu professor. E no máximo, leva a ele alguma dúvida que surgiu por você ter assistido esse vídeo. Fica também aberto para você fazer sugestões nos comentários e compartilhar com seus colegas o porquê que prefere de outra forma ou sugerir itens que faltaram para você. Vamos apenas manter o respeito à educação e assim possibilita que a gente tenha debates científicos que agreguem a todos os envolvidos e eu vou ser muito grato com cada informação que vocês compartilharem. Então é isso, vamos acabar essa conversa e começar logo com esse vídeo. Começando, claro, entendendo o que é semiologia. Se a gente for para a etimologia da palavra, veremos que ela possui origem grega e significa estudo de sinais. Mas é muito genérico e por isso é utilizada também em outras áreas. Agora, se a gente for ao dicionário médico buscar o que seria a semiologia médica, temos que a semiologia é a parte da medicina que estuda sinais e sintomas das doenças importantes para o diagnóstico de algumas patologias. Apesar de você encontrar diversas outras formas de conceituar, essa vai servir para darmos início à nossa conversa. Eu vou considerar que estudantes de diferentes níveis da graduação podem estar assistindo esse vídeo. Sendo assim, eu acho melhor captar algumas palavras-chave desse conceito. Pronto. Não vou começar pela ordem, pois eu acho mais didático você entender primeiro qual é o conceito de doença. Então, se eu te perguntar o que é doença, o que é que você me diz? Garanto que muitos pensaram em ausência de saúde e muitos outros foram pela linha de algum problema, distúrbio biológico, algo assim. Vamos continuar com a primeira opção e agora altero a pergunta. Então o que seria saúde? E não vale ausência de doença. E aí? Para a gente poder prosseguir, eu vou parar um pouco com as perguntas e rodeios. Meu objetivo era mostrar o quanto é difícil conceituar algo que pra gente teoricamente é básico, mas principalmente tentar te mostrar que você pode ter uma visão muito restrita se você se englobou em um desses dois casos. Etimologicamente, doença deriva de dor, no latim, mas isso é um conceito muito básico. E para ampliar seus horizontes, vamos à definição da própria Organização Mundial de Saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não mera ausência de doença ou invalidez. Sendo assim, como conclui bem o livro Semiologia Médica, a saúde é resultante da interação de fatores relativos ao indivíduo e à comunidade, como resistência a condições de trabalho e estilo de vida, ao ambiente, dimensões ecológicas e sociais, e ao agente, físico, químico ou biológico. Sendo assim, saúde e doença se tornam conceitos bastante subjetivos e de difícil mensuração.
Mas saber que eles envolvem todos esses fatores é de fundamental importância quando você objetiva melhorar a saúde de seu paciente, que é o objetivo de todo médico. E isso é fácil de exemplificar se você mesmo refletir. O quão é eficaz um paciente seguir tomando seus medicamentos para hipertensão se seu estilo de vida é regrado a má alimentação e sedentarismo? E se a doença é originada por condições de trabalho, uma silicose, por exemplo, ou uma simples tendinite, como é que você deve proceder? Vai adiantar muito você tratar uma verminose se você não identificar que o problema está nas condições sociais do indivíduo e, além de tratar, também instruir ao máximo esse seu paciente? Ou seja, se faz necessário uma visão holística do indivíduo, se você espera realmente ser um bom médico. Vamos falar mais disso quando a gente bater um papo sobre anamnese, mas por enquanto vamos prosseguir com os outros conceitos. Vamos agora trabalhar com os conceitos de sinal e sintoma. E aí, se arrisca a diferenciar os dois? 5 segundos. E aí? Eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que a teoria é bem simples. Sintoma é uma sensação subjetiva, sentida pelo paciente, mas não visualizada pelo examinador, como uma dor ou uma tontura. Enquanto que sinal é um dado objetivo, que pode ser notado como uma tosse ou um edema. A má notícia é que algumas vezes você pode confundir isso no dia a dia, por não conseguir diferenciar tão bem e alguns sintomas ou sinais se atrapalham, como por exemplo uma dispneia, que é uma sensação subjetiva, mas que pode ser visualizada pelo examinador. Mas considere assim que normalmente você vai acertar. Se você pode comprovar pelo exame físico, é um sinal. Mas aproveitando esse contexto de sinal, sintoma, temos o conceito de síndrome. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas típicos que ocorrem associadamente e que podem ser determinados por diferentes causas. Eu não sei se você entendeu direito, então vou tentar melhorar usando a síndrome nefrótica como exemplo. Ela não é uma doença, mas sim um conjunto de sinais e sintomas característicos. Ela ocorre em pacientes que têm uma proteinúria maciça, ou seja, muita proteína sendo eliminada em grande quantidade na urina, e essa excreção excessiva de proteína ocorre sempre em consequência de alterações no filtro glomerular renal. Porém, o que resultou essas alterações no filtro pode ter várias origens, como inflamatória, infecciosa, degenerativa, obstrutiva, neoplásica e congênita. Ou seja, o paciente pode ter chegado a um quadro típico de proteinúria com espuma na urina, hipoalbuminemia, edema generalizado resultando em ganho de peso, hipercolesterolemia e eventuais tromboses. E isso devido ou a uma toxoplasmose ou, por exemplo, um câncer. Causas totalmente diferentes. Agora deu para entender? Espero que sim. Apenas para você saber, a importância de se identificar uma síndrome é que facilita no momento do diagnóstico diferencial, já que restringimos as doenças possíveis e orienta os próximos passos nas investigações. Então vamos passar rapidinho por alguns conceitos que podem aparecer nos seus estudos e você pode ter alguma dificuldade na compreensão deles. Começando por patognomônico, que você ainda vai ouvir muito. Um sintoma ou sinal é patognomônico quando ele caracteriza e dá especificidade a uma doença, ou seja, sua simples presença lhe permite fazer o diagnóstico. Como, por exemplo, o sinal de Romanha, que é característico da doença de Chagas, beleza? Seguindo, temos o conceito de pródromo. Um sinal ou um sintoma é prodrômico quando ele antecede uma doença ou um estado fisiológico. Ou seja, ao contrário de patognomônico, que é algo específico, um sintoma prodrômico é algo genérico, como uma febre isolada. Para entender de uma vez, vamos utilizar o sarampo como exemplo. Um paciente pediátrico pode ter se infectado recentemente e apresentar apenas uma febre. Logo, a febre é um achado prodrômico. Ela antecede o desenvolvimento da doença e você não consegue especificar nada nem diagnosticar nada através dela. Mas posteriormente, aparece na mucosa oral o sinal de Koplik, que é característico do sarampo. Ou seja, se aparecer manchas brancas comparáveis a grãos de sal circundados por halo avermelhado,
que desaparece em 24 a 48 horas. Pode-se fazer o diagnóstico de sarampo. Totalmente diferente da febre. Tá tranquilo agora? Então vamos seguir. Para finalizar essa parte, vou só garantir que você sabe os conceitos de diagnóstico e prognóstico. Como eu falei, podem ter vários níveis de pessoas assistindo esse vídeo. Eu pensei em falar isso antes, já que usei algumas vezes o termo diagnóstico. Mas por esse ser um termo de conhecimento popular, eu não vi problema fazer essa alteração. Então, só para confirmar, diagnóstico vem de diagnosis, do grego, que significa o ato de discernir. Ou seja, poder reconhecer uma enfermidade por suas manifestações clínicas. E a partir daí, podemos fazer o prognóstico, que consiste em prever a evolução e prováveis consequências. Temos também tipos de diagnósticos que são facilmente dedutíveis até pelo seu nome. Um diagnóstico etiológico diz a origem da enfermidade. Um diagnóstico sindrômico encaixa as manifestações em uma síndrome, como já conversamos. E o único que eu acho que pode te dar alguma confusão é o diagnóstico diferencial. Ele consiste em uma análise comparativa das enfermidades prováveis que podem apresentar aquele quadro clínico. Veremos mais à frente nos outros vídeos que objetivamos ao longo do exame criar hipóteses diagnósticas. Isso à medida que obtivemos mais dados e por isso precisamos realizar o diagnóstico diferencial para decidir quais serão os próximos passos, seja, por exemplo, quais exames complementares você vai solicitar. Então, pessoal, estamos chegando ao fim desse primeiro vídeo bem introdutório de semiologia. Ainda temos alguns pontos para esclarecer antes de entrar propriamente no exame físico, mas eu espero que tenham gostado desse bate-papo. Então, só para finalizar, agora que já apresentei esses conceitos, gostaria apenas de retornar ao conceito de semiologia que eu falei lá no início. Como eu falei, você pode encontrar outros conceitos por aí, e nessa sua busca você pode encontrar também sobre propedêutica e semiotécnica, e nisso faz uma confusão na sua cabeça. Até porque os próprios livros referência possuem esses nomes em seus títulos, mas não conceituam bem isso. Então vou te passar como eu entendi após a minha pesquisa, e se você tem outra visão, basta compartilhar nos comentários, beleza? Então vamos lá. A semiologia, como eu disse, é o estudo dos sinais e sintomas. Porém, estuda também a maneira de revelar, através da anamnese, exame clínico, exames complementares, que iremos conversar no próximo vídeo, e de apresentar observação, tabela, síndrome, etc., esses sinais, visando, como já havia dito, definir um diagnóstico. Já a semiotécnica é referente àquele pedaço do conceito que falei sobre a maneira de revelar os sinais, o como fazer a prática do exame. Mas aí ainda resta a propedêutica, que é um conceito até simples, porém que é difícil de definir seus limites. A definição básica é que propedêutica é o ensino introdutório. Logo, a propedêutica clínica é como se fosse a semiologia sintetizada, o conhecimento mínimo inicial para se iniciar a prática clínica. Ou seja, a semiologia é algo mais amplo, enquanto que a propedêutica é ensinar o que é fundamental para começar. E indo por essa linha, tem até uma definição que eu achei boa. Propedêutica é o que provê ensinamento preparatório ou introdutório, os chamados conhecimentos mínimos. Pode ser definido como um conhecimento necessário para o aprendizado, mas sem a proficiência. Então é isso, um vídeo bem introdutório de conceitos, mas que espero ter ajudado, principalmente o pessoal que está começando agora o curso. Então, se te acrescentou algo, clique em gostei, assim poderei continuar te ajudando. Se inscreve no canal para não perder as atualizações. E se puder, dá aquela força e compartilha esse vídeo com os amigos nas redes sociais. Críticas e sugestões, como sempre, nos comentários do YouTube, no Facebook ou no Instagram do canal, que está logo abaixo na descrição. Então, pessoal, até a próxima e fui!